O Arsenal conta, o Real Madrid não conta. Foi a Ana que disse, não fui eu. Só para coste. Só para coste, não fui eu que disse. Só porque o Arsenal está num patamar diferente para mim. Está umas escadinhas acima, bastante as escadinhas acima. da Ana, exato. As minhas escadinhas. Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio do melhor podcast de sempre. Mas vamos dizer o nome só para garantir que as pessoas estão a ouvir o podcast certo. Fora de jogo, a Diana explica. Era ótimo que fosse esse o nome, mas pronto, é fora de jogo, Diana, explica. Pois que eu não podia dizer isso, porque eu não sou a Diana, eu não explico nada. Explica as outras coisas. Outras coisas. Nos últimos episódios deste podcast vais explicar algumas coisas. Vou, não. Ou se calhar vais. Só se for outras áreas. Tudo bem, a gente depois alarga o âmbito da coisa. Ok. Então, ora bem, estamos aqui um bocadinho atípicos, porque aqui a Ju vai de férias e, portanto, estamos a Vai-me gravar. abandonar, vou ser abandonada É eu verdade. sozinha em casa. Mas como? Como assim partir o meu coração? Mas como não abandonamos quem nos ouve, estamos excepcionalmente a gravar este episódio um bocadinho mais cedo. É verdade. Apesar de que ele vai sair na mesma, no dia em que vocês estão a ouvir, que é uma quarta-feira, seguramente, né? Porque esta malta ouve todo no primeiro dia. Sim. E então o que acontece é que os jogos ainda não aconteceram. Mas há um jogo que já aconteceu, portanto vamos falar sobre esse jogo e portanto este episódio vai ser um bocadinho mais pequenino. Para depois darmos aqui a reentreia de setembro. Tipo, é modo Sim, eu espetacular. pós-férias, estou para ver isso. Pós-férias. Pessoa que me vai abandonar. É verdade, o pós-férias vai ser interessante. Então, mais uma vez bem-vindos e como devem imaginar, se a semana ainda não aconteceu, ou o fim de semana ainda não aconteceu, que jogo é que terá acontecido para nós virmos aqui falar? Que jogo, Diana? Então, bem-vindos ao jogo da semana. Jogo da semana! Eu não sei para que é que nós temos separadores. Pronto, bastava ter contratado a Ana, não percebo. Eu acho que sim, eu gosto de fazer os próprios separadores, fica gira. Lindo. Então. Gostaram? Então, vamos falar do jogo Sporting Clube Braga Panathinaikos. Exato. Calculei que a Ana fosse fazer esta. Mas sabes o Braga, não é? O Braga, sim. Muito bem. Que é o que Outra que é importa. Panathinaikos. 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 Achas que país é que é o Panathinaikos? Panamá? Não. Não? Grécia. Ah, São gregos. Panathinaikos. Pois faz algum sentido. Faz algum sentido. Panathinaikos, não é? Mas também é assim, aquilo que importa é o Braga. Claro. Obviamente, sempre Obviamente. pelos nossos, a apoiar sempre os nossos. Sempre. E portanto o jogo ficou 2-1 a favor do Braga. Acho bem. É verdade. Mas mais ou menos. Basicamente, este jogo foi um bocadinho. A primeira parte, como é que eu vou descrever isto em termos futebolísticos? Foi uma seca. Acontece. É o termo mais futebolístico que eu consigo usar. Foi uma seca. Foram 45 minutos de seca. Não aconteceu nada especial. Foi assim uma primeira parte frouxa. Desinteressante. Não houve muitas oportunidades para lado nenhum. Senti ali um bocadinho que as equipas estavam a palpar terreno, a tentar perceber o que ia acontecer, quem é que ia Por isso é que atacar estavas tão primeiro. caladinha. Sim. Foi assim um jogo muito aborrecido. Mas a segunda parte, o Braga entrou com a vontade toda de marcar e de Acho dominar o bem. jogo. E muito bem. Entrou muito melhor e digamos, deu frutos muito de início, porque o jogo começa aos 45, né? Sabes disso? Sim. Ok. Então o jogo começa aos 45 e o Abel Ruiz marcou logo aos 51. Portanto, 6 minutos depois do início da segunda parte, já lá cantava um golinho dentro a favor do Braga. Portanto, foi assim um golo muito interessante, foi um ótimo golo do Abel Ruiz e acho que deu ali um novo ânimo à equipa, porque se vê a ganhar, não é? Numa eliminatória da Liga dos Campeões. E portanto tem aqui esta coisa de estar à frente na eliminatória. Ainda com muitas oportunidades de golo para o Braga e claramente um Braga muito mais dominante que o Panathinaikos. O Braga chega ao 2-0 aos 75 minutos por Álvaro Jaló e foi incrível, sem dúvida nenhuma, este resultado. E quando nós achávamos que isto já estava tipo espetacular, portanto, o Braga já iria partir para uma segunda eliminatória, porque eles agora vão jogar lá, vão à Grécia agora. Olha, isso é fixe. É verdade.
Agora, enquanto eles não vão, digamos assim, à Grécia, se eles tivessem ficado 2-0 ou até matado o jogo nos 3-0, quando chegassem à Grécia muito mais cansados, com a eliminatória praticamente resolvida, mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O Panathinaikos marcou um gol. Pois. É verdade, aos 90 mais 5. E ainda por cima, ali mesmo já na razia. Ao cair do pano, não é? E portanto o Panathinaikos consegue levar a decisão da eliminatória para a Grécia, até porque há aquela história do peso dos golos, sabes? Se os golos fora pesam mais do que golos em casa, o que significa que neste momento a eliminatória está mais ou menos a mesma coisa. Isso é injusto. Mas é assim, a minha esperança é que o Braga chegue lá e marque um golito, fora. No mínimo. Sim, 1-0 está bom, chega para o Braga passar. Pode ser 3-0 também, aceitamos. Só está feita a eliminatória mesmo, 3-0 é ótimo. Portanto, aqui, sem dúvida nenhuma neste jogo, o Braga a mostrar que merece estar na Liga dos Campeões e, portanto, conseguindo ultrapassar aqui este Panathinaikos, entra na fase de grupos então da Liga Milionária e vai dar muito jeito ao Braga, este dinheirinho. Olha, acho bem. Soubemos hoje, João Matinho é jogador do Braga. Pronto, era para o Porto, mas lá foi desviado para o Braga. Ou não, se calhar o Braga ofereceu alguma coisa que o Porto não tinha para oferecer. Pois, nunca se sabe. Portanto, 10 anos depois da sua saída de Portugal, João Matinho regressa a Portugal, mas desta vez para o Braga. Portanto, e é este o jogo da semana que nós temos. Porque foi o único jogo interessante que aconteceu, os outros não interessaram para nada. Não. Houve mais jogos da Liga dos Campeões, mas não são relevantes, não é? Okay. Porque não jogou mais nenhuma equipa portuguesa. Portanto, ficamos aqui com o nosso Braga, muito orgulhosos do percurso que o Braga está a fazer. Queremos muito que o Braga chegue à Liga dos Campeões. Queremos. Eu até gostava que o Braga ganhasse a Liga dos Campeões, que isso é que era um bocadinho alto, não é? Mas pronto. É assim, agora equipas, tudo é possível nesta etapa, por isso. É verdade. Ainda estamos a jogar, ganhámos um jogo, é possível. É aliás, até temos 3 equipas na Liga dos Campeões, o Benfica e o Porto também estão, portanto é assim, ganhar qualquer um dos 3 é levar sempre o nome de Portugal mais longe, portanto. Sem dúvida. Malta, sintam-se à vontade para ganhar isto, não sacanha, está bem? Então, portanto, muitos parabéns ao Braga. Parabéns. Pela excelente campanha que estão a fazer e que continuem assim, tanto na Liga como na Liga dos Campeões, estão a fazer uma excelente campanha. Muito bem. E está com uma equipa. Sim, senhor. Estou a gostar de ver o Braga. Bem. Então, adivinha lá qual vai ser o clube da semana? Ana, estava à espera que tu dissesses. Já não me lembro. Então, se foi o Braga e o Panathinaikos, foi o nosso clube da semana, o clube português da semana. Braga? Exato. O Ardana já muito preocupada a pensar. A minha memória é curta, já sabes. É verdade. Vamos falar do Sporting Clube Braga. Por acaso já tínhamos dito no episódio anterior que era do Braga que nós íamos falar. Mas a verdade é já que foi há muito tempo para mim. Para o meu cérebro de meter ervilha, já passou há muito tempo. É verdade. Mas a verdade é que aqui falámos do Braga, não só por ser o quarto clube português mais conhecido e por ter marcado muitas presenças na Europa, mas também como foi o jogo deles, achámos justo ser o clube galardoado, digamos assim, com a nossa análise à sua história. Então, o Braga foi fundado a 19 de janeiro de 1921. Ok, então já é antigo. Já é antigo, é verdade. Vi uma parte da história que dizia, não tendo a certeza do que vou dizer, mas vi alguns sites que dizia que o Braga nasce de um grupo de adeptos do Sporting Clube Portugal que viviam em Braga e, portanto, daí se chamar Sporting Clube de Braga. Que fixe, ok. Como é que eles são conhecidos? Tens alguma ideia? Não sei. Arsenalistas? Por causa do Arsenal? Minhotos? Ou... Porquê arsenalistas? Porque eles têm um equipamento com as cores muito semelhantes ao Arsenal. É verdade. Ok. Minhotos ou os Guerreiros do Minho. Os Guerreiros do Minho. A mascote do Braga é o Brácaro e é um guerreiro. Acho muito bem. É verdade. Acho muito bem. O estádio do Braga é altamente conhecido no mundo inteiro. É verdade. Porquê? Porque eu vou dizer, porque é o estádio conta-me da pedreira. tudo. É o estádio que foi construído dentro de uma pedreira. É verdade. Espera aí, vou já procurar fotos disso, continuar a falar que eu tenho que ver isto. É verdade. Chama-se Estádio Municipal Braga, ou Estádio da Pedreira, como é conhecido de forma mais banal. E este estádio apresenta uma curiosidade muito interessante, é que não tem bancadas atrás das balizas, só tem bancadas laterais. Portanto, por causa exatamente também de se perceber um bocadinho a pedreira. Eu já estou aqui a aceder. É um estádio muito bonito. É verdade. E fora do comum, digamos assim. Pois só tem dos dois lados, não é? Tipo, nas zonas das balizas não tem, não? Exatamente. E também foi construído para o Euro 2004, é uma realidade. Mas fica um estádio fora do comum e é muito falado no mundo inteiro, exatamente, porque é o único estádio do mundo. O ecrã está em cima das pedras. Sim.
Ai, estou a adorar. A Ana está fascinada e agora vai-me pedir para ir ver um jogo a Braga. Não, isto está brutal. O estádio é maravilhoso, é verdade. O ecrã está em cima das pedras. Sim, aliás, ontem vi um vídeo em que um rapaz estava a fazer, um rapaz brasileiro, estava a falar do jogo e diz que só em Portugal é que podia acontecer, que era um miúdo apanha bolas e buscar a bola ao meio das pedras. Pá, já. Porque saiu pela fundo, não é? pela linha de fundo e depois ele teve que ir buscar a bola às pedras. Tadinha. Pronto, é engraçado. O apanha-bolas aqui tem uma função difícil. É verdade, não é para todos, é só para os Se for uma bracarenses. rede assim, tela acima, para a bola não passar Podia ser. ali daquele... Não, aquilo é uma prova para os verdadeiros bracarenses conseguirem chegar ali às pedras e tirar É a bola. isso, é verdade. isso. Portanto, já ganhou 3 taças de Portugal em 65, 66, em 2015, 2016 e 2020, 2021. Portanto, ganhou uma taça de uma forma muito recente. É o 4º clube da Primeira Liga e tem sido uma presença muito assídua, quer na taça UEFA, quer na Liga dos Campeões, Liga Europa e assim. É uma realidade. Portanto, A Diana assistiu o microfone é agora. verdade, eu sou assim, destas. Sabes que eu estou a imaginar as taças do Braga encaixadinhas na pedra. O Braga também acho que tem museu. Aliás, tenho quase certeza que o Braga tem museu. Portanto, Estás a ver? Porque aquela pedra onde está o ecrã, depois em baixo podia haver cubículos onde e em estavam as cada taças. cubículo pôr uma taça. Malta do Braga que nos estejam a ouvir. Olha, eu dou a Fica aqui ideia, mas quero alguns lucros, tá? Que isto foi uma grande ideia. É verdade. Aliás, eu até aposto que a segunda temporada deste podcast devia ser nós a visitar os museus dos clubes. Olha, Malta dos clubes. ofereção dos bilhetes. E dizemos bem. Exatamente. Dizemos muito Porque bem. as taças são bonitas por isso. A gente vai dizer sempre bem do vosso clube. Qualquer clube. Exatamente. Somos as melhores pessoas para ir e para fazer review. Somos super democráticas nisso e portanto... Yeah. Muito bem, terminada aqui a nossa história do Braga. O Braga está a construir uma história incrível no panorama nacional. Já é um clube com muita história, é uma realidade. Aqui foi um pequenino resumo da imensidão que é a história do Sporting Clube de Braga. E eu tenho a certeza que ainda vamos ouvir falar muito de um Braga europeu. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E ainda bem que a gente precisa de equipas na Europa, que é para mostrar que em Portugal se joga muito bem à bola. Concordo. É verdade. Devíamos ter outras coisas que não estragassem o futebol, mas pronto, é o que temos. É o que dá. Nem em todo lado assim, mas os outros países também têm. Então, se falarmos no Braga e dos arsenalistas, qual será a equipa internacional da semana? Arsenal. É verdade, ainda não saímos de Inglaterra. Juro que para a semana a gente sai. Eu também não conheço equipas de muitos mais lados, Então não Diana. conheces. Tens de ser tu a escolher. Tu conheces. Não, tens de ser tu a escolher. Eu vou-te dizer um estrangeiro e tu vais dizer, conheço. Real Madrid. Ah, tá bem, mas isso não conta. Então, é um... o Arsenal conta, o Real Madrid não conta. Foi a Ana que disse, não fui eu. Eu só para coste. Só para coste, não fui eu que disse. Só porque o Arsenal está num patamar diferente para mim. Está umas escadinhas acima. Bastante as acima. escadinhas da Ana, exato. As minhas escadinhas. Então, Há espaço para todos, só que um fica mais abaixo. é verdade, é verdade. O Arsenal, então, é um clube da Primeira Liga, da Premier League. Premier É verdade, League. exatamente, a Primeira Liga inglesa, que eles vão dizer Premier League. Como dizem os franceses, é Premier. Premier Exato. League. Portanto, sim, os espanhóis dizem La Liga. e La Liga. Nós temos Primeira Liga, portanto é, Yo. assim, é a vida. Mas eles Nós somos estão os fixes. Exato, da Premier League e, portanto, é uma das equipas provavelmente mais internacionais e mais conhecidas de Inglaterra. Apesar que a Inglaterra tem muitas equipas conhecidas e com muito bom É futebol. quase todas, na verdade. Há muitas que não são. Há muitas que não são. Muitas. Acredito. Muitas. Deve ser interessante Sim. saber aquelas... As mais pequeninas, não é? Deve ser interessante. Sim, conforme são as nossas. Né? Yeah. Aquele futebol mau do Liga dos Últimos, certeza também há em Inglaterra. De certeza. Solteiros contra casados. Deve haver para umas ganhar. boas pérolazinhas lá. Eu imagino a Inglaterra solteiros contra casados, mas sem porco no espeto, que é muito mais triste. Yeah. É mais triste. Yep. Num pelado qualquer, Ah. acredito. Eles, sei lá, o que é que será que eles vão comprar? Fish and chips. Seca. Porco no espeto é muito melhor. Soa muito Eu melhor. também acho que sim. Um Mas porco no pronto. espeto nos termossos e uma cerveja. Estou Ora. sempre, não é? Então, o Arsenal é conhecido como os The Gunners. The Gunner. The Gunners, porque o clube foi fundado por um conjunto de trabalhadores de uma fábrica bélica. E então faz todo o sentido. Então sim. Até mesmo o símbolo do Arsenal conta com a sua arma lá colocada e portanto faz toda a parte da história. Vou também já investigar porque acho que E- nunca reparei tão a fundo no No logo símbolo. do Arsenal, é Sim. verdade. A Ana agora vai comprovar que Vou. o logo do Arsenal tem uma arma bélica. Ai. E eu vou continuando a dizer Força. algumas coisas para não se criar um silêncio constrangedor Força, neste força. podcast.
Então, Pois tem um canhão. Um canhão? é. É um canhão. É verdade. Nunca tinha reparado. É, a gente já assume que sim, não é? Ah, Então, como é que será que é a mascote do Arsenal? não sei. Chama-se Gunnerosaurus. É um E dinossauro. Adorei. Sim, também podes procurar. Chama-se É, Gunnerosaurus. Gunner. Sauros. O nosso próximo passo neste podcast é ter uma câmara. Para vocês nos verem e ouvirem ao mesmo tempo. Querem perder. Tão fofo. É verde, desculpa. É verde. Tem um Verde e chapéuzinho. dramático. É um dinossauro. Adorei. É um dinossauro fofo, é verdade. Então, o Arsenal, para além de ter uma mascote fofa, que anda agora, como ela agora não conhece as mascotes, não foste procurar o Bracker. Pois não, não fui. Não, foste procurar a Pedreira, o estádio da Pedreira, não viste o Bracker. O Bracker, pois não, espera aí, estou Ela a vai ver ir. o Bracker do Sporting. Podes Braga. continuar. Então, o Arsenal é um dos clubes mais bem-sucedidos de Inglaterra e já ganhou 13 vezes o título de campeão nacional. É o terceiro clube inglês com mais títulos, na realidade. Né? Falta um bocadinho para chegar aos outros. Já encontraste o Bracker. Encontrei o Bracker. Não é fofo o Bracker. É, até um é, guerreiro engraçadinho. fofo. É um guerreiro fofo. Está todo quitado. Ah, pois. E então, para além destes 13 campeonatos, já ganhou 14 vezes a Taça de Inglaterra. É lá. E foi o único clube a ganhar a Premier League de forma invicta. Portanto, nunca perdeu durante esse campeonato. Ou a ganhou ou empatou. Atenção, os empates Nossa. também entram. E é detentor, atenção, o Arsenal está no Guinness, caso não saibam, do recorde do maior período de invencibilidade na Liga Inglesa. Jesus. É verdade, é Mas verdade. não escolho bem as equipas que apoiar. True. Exceto a minha principal. Exato. Na realidade, o Arsenal está na Big Six, que são basicamente as 6 melhores equipas de Inglaterra. Ok. E é uma equipa que está situada no sudoeste de Londres e foi fundada a 1 de outubro de 1886. E pela primeira vez, malta, eu vejo um clube fundado antes do meu. É das poucas vezes em que isto acontece. Joga atualmente no Emirates Stadium. Portanto, devem imaginar porque eles são patrocinados, não é? Yeah. Pobres. Sempre isto me ocorre. Sempre que Emirates patrocina Aliás, um clube. todo o estádio é imponente. verdade. Aquilo parece que estás a entrar numa outra dimensão. É verdade. Aliás, todos os estados da Emirates Yeah. acabam por ter um bocadinho essa magia, não é? Tipo, parece que entras num mundo à parte, com estátuas e aquilo tudo imponente. Tipo, Só para dizer que a Ana levou-me ao estádio do Arsenal. é verdade, eu vivia lá perto. É verdade. E realmente, olha, para já foi muito giro porque eu senti uma criança, tipo, deram-me um doce e lá foi ela feliz e contente porque entrei, a primeira bandeirinha que estava posta na rua era o David Luiz. E eu É sempre verdade. gostei muito do David Luiz, o David Luiz é um fofo. E então, lembro-me de ter feito talvez aquela figura mesmo à tuga, tipo, gritar na rua, dizer, o David Luiz! Com as pessoas a olhar para mim. Claro que não vi muita gente à volta, fomos Felizmente. bastante cedo no dia. De manhã é verdade porque ele regressava a Portugal nesse É verdade, dia. é verdade. Portanto, fomos assim de escapadinha. Não visitei o interior do estádio, Uma pena. só a parte yeah. de fora, mas também Fica estava para a fechado. próxima, Diana. É verdade. Fica para a Mas próxima. ainda assim a Ana sabe que o estádio que eu pagaria seguramente para ver seria o do Manchester United. Sim, Ou- e também vemos lá ou ir. do City, o dos dois, na realidade. Também todos. vemos lá ir, Diana, não te Aliás, quem me preocupes. conhece e viaja comigo sabe que a pessoa vai sempre dar um pezinho a um É estádio verdade. qualquer em todas as cidades. Mas Diana, já está apontado, devemos Sim. lá ir. Sem dúvida, sem dúvida. O primeiro estádio que visitei na vida, tirando os portugueses, né, foi o do Deportivo da Corunha. Yeah. Já fui ao do Barcelona, Camp Nou, que agora foi destruído, foi deitado abaixo para fazer um novo. E o do Arsenal, pronto, eu costumo dizer que a minha foto mais catita é que o Arsenal tem uma grande placa à frente do estádio a dizer Arsenal, não é? Para as pessoas tirarem lá fotos. Não sei muito bem como, malta, porque eles também não foram muito planear o meio aquilo, vamos assumir. Eles estão aqui lá à beira da estrada. Pois, Não é há um muito bocado jeito. imprático, é. E então, mas os efeitos resolvem. Então eu lembro-me que na altura disse, pá, Ana, vou-me sentar ali nas letras para tu me tirares uma foto. E eu escolhi o E para depois de conseguir, imagina, isto já era uma coisa muito à frente, para conseguir ter uma legenda no Instagram que rimasse, então diz, it's me on E. Oh, vá, a sério. Nunca reparei nessa tua legenda. Eu queria muito Ah, meu ter uma Deus. coisa que rimasse, por isso é que eu me sentei propositadamente no E Aham. do Arsenal. Mas eu sou uma pequena mosca, porque a pessoa tem que se afastar imenso para conseguir sei, eu tirar sei. a foto. Mas é muito giro, está muito engraçado, recomendamos a visita. Sim. O estádio é muito bonito, muito, muito bonito. É gigantesco, realmente. Uhum. E acredito que o Museu do Arsenal também seja uma coisa que valha seguramente sim. a pena Temos que visitar. lá voltar numa altura em que tu possas ir ver o, É verdade. o museu. Na realidade vou fazer um tour em Inglaterra Yeah? só por estádios. Tipo, não Que é faço o que ela mais faz de qualquer maneira, logo não há stress. nada.
É verdade. Eu sou uma cidade que não tem estádio, até fico triste. Pois, eu sei. Também gosto muito das cidades que não têm Pois, pois estádio. não. Também há Faz poucas. parte depois ficas lá um dia sem saber o que fazer. Mas a verdade é que até há poucas, porque há sempre o Clube da Terra. Há sempre, Exato. não é? Há sempre, nem que seja o campo. Eu vou ver tudo, nem que seja um campo da bola, eu acho sempre Yeah. muito engraçado de se ver. Então, terminado o nosso clube internacional da semana, passamos para a nossa outra rúbrica, que é o jogador da semana. E este jogador da semana foi escolhido pela Ana. E vocês não estão à espera disto. Não. Porque eu também fiquei muito surpreendida. Que eu achei que ela fosse para alguém mais famoso, na realidade, mais conhecido das pessoas. Mas a Ana, vou dizer que ela até fiquei surpreendida, positivamente surpreendida com a tua escolha. Porque tem um jogador do qual eu gosto muito e tenho um carinho muito grande. Eu já perdi a Diana no centro comercial às custas dele. É verdade, nervosa que eu estava, meu Deus. De repente olha para lá e não está lá ninguém. Mas trouxe-te um autógrafo dele. É verdade. Mas deixei a Ana com as compras do supermercado. Depois sozinha ali desaparada. É verdade. E foi um momento muito tenso, eu ainda hoje não disse nada de jeito. Aliás, posso dizer que ele disse até uma coisa super interessante. Eu chamo de Ana, né? E ele disse, a minha mulher também é Ana. Porque ele percebeu que eu tinha dito Ana e eu não tive coragem de dizer que não era a Ana. Pronto. Naquele momento foste Ana. Sim, ele assinou depois o teu. Sim. Ele, primeiro, diz um beijinho para a Ana. E depois eu pedi-lhe a dizer, é para a minha amiga Diana. Eu não tive coragem sequer de lhe dizer que ele se tinha enganado no meu nome. Portanto, o jogador que nós trazemos hoje é... Marinho! É verdade, o Marinho é um jogador propriamente internacional, é muito conhecido. E vocês vão perceber pela história que eu vou contar. O Marinho já está fora e afastado dos relevados. Já fez 40 anos, já foi para o descanso, fez ele muito bem. E bem, claro. É verdade. Ele deu muito ao nosso clube. É verdade, ele deu muitas alegrias a nós e a outros clubes também. Sim, Nós já vamos ver para onde ele passou. Mas a verdade é que a Ana sabe pouco sobre o Marinho. Pois sei, por isso é que eu disse. É verdade. Eu pensei, se alguém sabe alguma coisa é a Diana. Eu também tive que ir procurar algumas coisas que eu não sei a vida do rapaz. Então, o Marinho chama-se, na realidade, Força. Mário Rui Ei. Correia Tomás, avançado. Marinho realmente é um upgrade. É verdade. Nasceu a 26 de abril de 83. Nasceu um dia depois da Revolução dos Cravos. Muito bem. E é de Lisboa, nascido em Lisboa. Oh, É verdade, Lisboa, tal facinha. E tem, atenção, um estonteante 1,66 m. Nem eu me lembro de um jogador tão alto na área. ele era bastante pequenino. Dava para ver nos vídeos jogos. dos jogos que ele era mais pequenino que toda a gente. É verdade. Mas chegavam onde eles não chegavam. É verdade, não importa o tamanho. A gente sabe sempre, as minhas estão sempre a dizer isto, né? Que não importa o tamanho. Mas neste caso, Há muitos situações em que jogadores- importa. É verdade, mas no Bastante. caso do futebol é irrelevante. Vamos dar um exemplo. O Messi também é baixo, comparado É com o verdade. Ronaldo, e fez uma carreira no futebol, portanto é possível, não é? Então, ele na sua juventude, e agora aqui a Ana vai ficar surpreendida, jogou no Chelas, É lá. é verdade, aqui nosso vizinho, nós vamos Sim, para senhor. e fez a sua formação toda no Sporting. Passou pelo União de Santiago, pelo Vila Franquense, e agora surpreende, Ana, nós não vamos dizer bem a razão porquê, mas a Ana vai ficar-me surpreendida, pelo Olivais e Moscavide. É verdade? A sério? Sim. E Uau. o Fátima. Ok. Portanto, Foi subindo aos poucos, basicamente. é uma carreira mesmo construída a pulso. Passou ali, isto não foi como o Ronaldo, que vai para o Sport, depois passa para o Tadinho, mas Manchester ele treinou United. lá. Ele treinou no Sporting, mas depois não teve lugar na equipa principal. Ah. Então foi jogar, depois eu penso na altura, acho que ele foi diretamente para o Fátima, depois passou para o Pois Olivais e é. Moscavide. Não tinha cronologicamente as datas, desculpem lá. Uhum. Depois do Fátima, saindo do Fátima, chegou à Naval 1º de Maio, que é um Uhum. clube já extinto da Figueira da Foz, que durante muitos anos bailou, digamos assim, na Primeira Liga. Ai, agora que usei aqui um termo. Nossa, bailou. Ah, Diana, foi estás chique, tão não foi? É poética. verdade, é da hora. E termina a sua carreira ao serviço da Académica de Coimbra. A viagem não foi muito longa, foi da Figueira da Foz até Coimbra. Foi uma viagem curta, mas Mas o claramente upgrade foi significativo. bastante Atenção. significativo, é verdade. Até porque, ao contrário daquilo que a malta pensa, a Académica não deixou de existir e já a Naval não se pode dizer o mesmo. Pois é. Portanto, o Coitadinhos. auge, é verdade, por acaso a Naval era uma rivalidade muito interessante que existia ali na região Yeah. com os três clubes, era a União de Coimbra, a Académica e a Naval 1º de Maio. Mais a Naval e a Académica, porque depois a União também teve ali um stress. Haveremos Sim. falado da União de Coimbra, teve ali um stress, falamos pouco, estou a brincar. Mas teve ali uns problemas financeiros e Não. desceu muito e caiu muito e acabou mesmo por se É aquele extinguir. estádio, coitadinhas. Na Arregaça, no campo da Arregaça. Não estás a pensar no mesmo estádio, pois não? Não, estou a pensar no da Naval. Ah, o da Naval na Figueira? Sim.
Mas era um bom estádio. Para o que era um ótimo estádio. Precisava ali de umas obras, mas agora também não há dinheiro para Umas isso. boas obras. É verdade, é verdade. Mas na altura em que eles estavam na Primeira Liga, o estádio era bom, Sim. né? Estava em condições. Voltando ao Marinho, Marinho. que é a pessoa importante aqui, ele atinge, digamos assim, o pico da sua carreira. Não sei se ele vai concordar muito com isto, mas Marinho, se não estiveres a ouvir, pá, vou-te tagar-te em todo lado, amigo, que é para tu ver se estás com toda a gente. Porque se ele puser um like nisto, eu já desmaio, portanto está certo. O Marinho, o auge da sua carreira acontece na época 2011-2012, com a chegada da Académica à final do Jamor contra o Sporting, a equipa onde ele foi formado. É verdade. Brutal! É verdade. E não só, não era a única pessoa da equipa da formação do Sporting que estava na equipa da Académica. Na altura, malta, a Académica alinhou com jogadores como Adriano Silva e Cédric Soares. Portanto, é assim, era uma equipa de luxo. De luxo, verdadeiro luxo. Verdade. Para aquela época. Orientados por Pedro Emanuel, na altura, o treinador da Académica. E haveremos também falar deste jogo e de outros jogos míticos da final da taça. Mas a verdade é que Marinho, aos 4 minutos do jogo, marca um gol de cabeça. Portanto, há pouco quando nós estávamos a dizer que uma pessoa de 1,66m chegam, toda a gente chega, o Marinho chega lá de cabeça. Chega, sim senhora, é prova. E marcou o único golo do jogo, muito cedo, logo aos 4 minutos. Tanto que eu lembro perfeitamente desse dia de achar e pensar, não vale a pena fechar, que isto já só passaram 4 minutos e ainda vamos sofrer daqui até ao final. O jogo sofrido, efetivamente, o Sporting fez tudo para ganhar, não há dúvida nenhuma, mas a taça veio parar a Coimbra e é a consagração do Marinho enquanto capitão de equipa, que ele já era, enquanto jogador e enquanto um marco histórico para a Académica e para ele também, com uma taça de Portugal. E para a cidade, atenção, foi um dia brutal. É verdade. Não foi o dia seguinte, foi assim... Foi uma segunda-feira, malta da Taça de Portugal. Façam as Taças de Portugal ao sábado, pelo amor de Deus, que isto ao domingo é muito agreste. O pessoal foi festejar e fodeu-se todo no dia seguinte. Lixou-se. É verdade, porque depois de manhã a malta a ir trabalhar foi muito complexo. Foi muito difícil. Eu fui trabalhar no dia a seguir, lembro perfeitamente. Poxa, foi muito agreste. Mas a verdade é que 2011 e 2012 foi um ano incrível para o Marinho, mas a época 2012 e 2013 não fica atrás. A Académica tem acesso à fase de grupos da Liga Europa por ter ganho a Taça de Portugal, e a verdade é que o Marinho tem a possibilidade de participar na Liga Europa. E se calhar, não vou dizer num Naval, porque também poderia ter acontecido, mas cara, num Fátima ou num Vila Franquense seria uma coisa muito mais difícil. E é na Académica que ele realiza este sonho de jogar contra equipas como, por exemplo, segurem-se nas cadeiras, Atlético de Madrid. Portanto, calhou no nosso grupo. E ainda hoje tenho muito bem presente na memória o jogo que a Académica ganha em casa 2-0, malta, ao Atlético de Madrid, treinado por Simeone. Agora, quem souber quem é vai pensar, o quê? Pois! Pimba! Pois. É assim! É verdade. E agora para os invejosos vão dizer, o Atlético jogou com a equipa B. Não quer saber. Jogasse com a equipa A, problema deles. Exato. Pouco, escolha pobre. Exato. Subestimaram-nos, não foi? Pumba. Bem feita. Infelizmente, para o Marinho, e com muita pena, não seguiram na fase de grupos. Não, a Académica não passou da fase de grupos. Mas ainda assim não desportámos nada mal. Nada mal, e também veremos falar desta parte da história, claramente. Haveremos mais à frente. E isto para vos dizer que o Marinho, apesar de não ser dos jogadores mais conhecidos, não ter presenças na seleção e afins, mas para a cidade de Coimbra, e é sempre um marco para o futebol português, sem dúvida nenhuma, já para não falar ele é uma pessoa muito querida, muito simpática, muito fácil de trato com toda a gente. Se as pessoas passarem por ele na rua, facilmente levam um sorriso e um cumprimento por parte dele. Ele é mesmo muito, muito acessível e muito simpático. Se vocês conseguirem falar com ele, não sejam como eu, que fica nervosa ao ponto de não saber dizer o próprio nome, pronto, está tudo bem. Eu costumo dizer, eu acho que falava bem para o Ronaldo, não consegui falar bem para o Marinho. Pronto, as escolhas de uma vida, não é? Exato. É difícil, isto às vezes é muito complicado. Eu tenho este problema desde criança. A pessoa vê o jogador da bola e fica muito nervosa. Pronto. Ainda há dias fui contra o João Mário na rua. Pá, João Mário, se estás a ouvir isto, desculpa. É que o João Mário é mais pequeno que eu, portanto ele atenção, como podem ver, a Diana atrai-os. Foi sem querer, juro. Eu albarroei, é que eu juro, eu ainda fui contra ele, albarroei o rapaz. Ele está vivo, é o que importa. Sim. Portanto, malta do Benfica, se ele apresentar alguma lesão, peço já desculpa também. Possivelmente foi disto. Peço desculpa. Meus caros, então, para fecharmos aqui o nosso podcast, o que é que nos falta? A regra A regra da semana. A regra da semana. E
vamos falar de uma regra pequenina, porque este episódio também é um bocadinho mais pequeno do que os anteriores. Vamos falar da regra de gol. Ok. Quando é que é gol? Gol. Quando é que é gol, Ana? Quando a bola entra na baliza. Bem, e se a bola pisar a linha? Não é. Depende, se for mais para lá, é. Se for mais para cá, não. É verdade, é verdade. É? Mas hoje em dia as bolas já estão equipadas com um chip a dizer se entraram ou não. Portanto, a probabilidade de se chique. analisar. É verdade, é verdade. Por acaso não sei se na Primeira Liga isso é aplicado, mas na Liga dos Campeões e afins, a bola tem um chip incorporado que assinala se é gol ou não. Nossa. Que é muito interessante, né? Saber que ela anda ali é um chip muito bom. Porque aquilo anda ali aos pontapés. Sim, aquilo sobrevive. E sobrevive, é verdade. Então, basicamente, a questão de ser golo ou não ser golo é muito simples. Qualquer jogador pode marcar golo, mesmo o guarda-redes, é válido. É verdade que eu já vi isso acontecer. É verdade. E desde que a bola passa a linha de fundo dentro da baliza, ou fora da baliza, já vimos na semana passada que é canto, Aham. é sempre golo. Há agora algumas formas de não ser golo. Conhece alguma forma de a bola entrar e não ser golo? Eu sei que há aquilo quando o jogador está fora de jogo. Ok. Não sei bem o que é, Não mas sabes acho o que que é ele o está fora de mais jogo? à frente de toda a gente, se calhar. Um dia vou explicar ainda essa regra do fora de jogo. Foi essa regra que deu exatamente a origem a este podcast. Toda a gente estava a dizer, nem sei o que é fora de jogo. Mas há uma coisa mais flagrante. Ah, é? Ainda. Que é o jogador meter a bola com a mão. Ok, pois sim. Faz Não sentido, sim. não é considerado Não se toca na bola com as mãos, meninos. Sim, é verdade. Costuma-se dizer que... Há câmaras em todo lado. Sim, agora com o VAR também já é mais difícil. Portanto, é verdade, é verdade. Mas ainda assim, às vezes aquilo ainda passa, que a malta é... Agora com o VAR criou-se um termo que eu acho muito interessado, que é aumento da volumetria do jogador. Acho espetacular este termo. Que é O aumento de volume é. basicamente quando o jogador ocupa um espaço, né? E depois ele estica a mão para ocupar mais espaço. Esperto, já. Para a bola não coisar. Mas agora imagina que o jogador toca com a mão na bola, mas no meio campo. O que é que achas que acontece? A equipa adversária fica com a bola e inicia o jogo. É falta e, portanto, a bola é posta em campo, depois depende da zona do campo onde é a falta. Ok. E se o jogador, imagina que o jogador que está a defender, defende a bola com a mão, que não seja o guarda-redes. O que é que achas que acontece? Falta. E é dentro da grande área. É penalti. Porque é dentro da Estás a grande fazer área. muitas perguntas difíceis. Eu ainda não estou preparada para o teste. Não, mas é isso. É dentro da grande área. Se o jogador tocar a bola com a mão, é penalti. Se for fora da área, é falta. Ok? O único que pode tocar a bola com as mãos é... Guarda-redes. E dentro da área. Fora da área também é falta. Portanto, ele não pode correr, senão aquilo era uma festa. Ele agarrava na bola com a mão, corria. Só que a correr até à outra baliza. E chegavam lá, tiravam a bola. Pronto. Era o Tsubasa, mas com a mão. Yeah. Exatamente. Era o Obiquela, correr para ali fora, feito louco. Mas Eu acho que sim. é uma realidade. Portanto, há várias razões para não ser golo. Exatamente fora de jogo. Se for precedido de falta. Falta sobre o guarda-redes também. Sempre que há uma carga sobre o guarda-redes Ok. que salta e a pessoa apoia-se, por exemplo, no guarda-redes. Pois, não dá. É verdade. Sempre que existe uma falta é motivo suficiente para anular um golo. Ok. Também. O fora de jogo é o clássico para anular o golo. E bola nas mãos também é considerado não só penalti, mas o golo não é validado se for da equipa que está a atacar. Se for mão da equipa que está a defender, é penalti. Portanto, a regra do golo é a regra mais... Eu acho que é a regra mais fácil de todas as regras, porque é fácil de perceber se é golo ou não. Às vezes não é assim tão nítido, né? Na realidade. Porque às vezes a bola bate na trave, depois bate no poste, depois bate na linha. É uma coisa assim, Às vezes quase que entra e depois decide não. É verdade, às vezes os guarda-redes vão lá buscar quase dentro, não é? Sim. Dentro da baliza. Coitados. Sim, eles não têm uma função muito fácil. Depois também veremos falar de uma coisa muito curiosa, que é a regra que os guarda-redes não têm muitas regras, tirando o facto de poderem circular no campo, mas terem que usar as mãos só dentro da grande área, não é? Para fora já não podem. É o facto, por exemplo, quando se marca um penalti, eles não podem tirar os pés de cima da linha de golo. Eles não se podem mexer antes do jogador bater. Senão isto era assim um bocadinho uma coisa. Um bocadinho. Não podem se mexer, não podem sair da linha, não se podem avançar para cima do jogador. Mas é muito curioso e mesmo assim, uma regra que parece tão simples perceber se é golo ou não, É verdade. às vezes há tanta discussão, não é? Pronto, é uma realidade. Sobretudo, exatamente pela regra de fora de jogo, não tanto pela regra do golo em si, mas pela jogada que antecede o golo. Já agora pergunta, Ana, é possível um guarda-redes marcar um golo para a outra baliza, mandar um chute na bola entrar na outra baliza? Blá blá. Pá, quero acreditar que sim, mas ele tem que ter uma força muito potente para... Então, olha, ficas a saber que não só é possível, como existem vários golos marcados por guarda-redes de um lado ou outro do campo. É verdade. Nossa, é verdade. que monstros! É verdade. Às vezes é sem querer, nota-se que ele manda um gestor na bola e ela bater. Foi lá ter. Outras vezes é mesmo uma coisa muito estudada. Já agora, guarda-redes podem marcar penaltis?
Pô, eu vi um a marcar uma vez, por isso suponho que sim. Podem, sim, senhor. São jogadores, na realidade. Né? Sim. Portanto, Onde é pode. que foi? Foi no... Estás a falar nosso? Sim. Era 2004 o Ricardo que marcou o Pois, penalti. pois foi. A Inglaterra. Vês? É verdade. Sabia. Defende sem luvas e depois vai ele marcar o penalti. Sim. Grande cena. Foi muito hardcore. Haveremos falar desse Euro 2004 também. Foi muito hardcore. E 2016, que não. Sim, sim. E dos outros desgraçados que a gente teve, o 2012 que foi uma pobreza desgraçada. Portanto, Mas aí está lá, né? Aconteceu. é verdade, vai ficar na nossa história e aprendemos sempre com os erros. Yeah. É uma realidade. E portanto já não fizemos mais algumas outras, mas aquelas pelo menos não. É uma realidade. Sim. Pronto. Então, para finalizar aqui o nosso podcast, já falámos da regra da semana e portanto, por hoje damos por encerrado o nosso mini episódio. Sim, hoje foi um mini episódio. É só para vocês não perderem o ritmo. Sim, para vocês não terem muitas saudades nossas também. É chato, não é? Exato. Pronto. Gostamos muito deste bocadinho. Sim. Até para a semana. Até para a semana. Portem-se mal para que a vida vos corra bem. Até para a semana, mal. Tchau.